todo o processo de julgamento de Sócrates foram feitos pelos sofistas, porque ele atrapalhava. Porque o Sócrates sempre tentou, e nós vamos ver isso já, a verdade verdadeira, né, absoluta, né, e não essa verdade consensual, essa coisa tipo, ficou meio provado. Ei, Sócrates, primeira foto de Facebook do Sócrates. Ele nasce em 469 a.C., morreu com 70 anos. Para um ateniense, isso é muito. Né? Na Idade Média já seria muito. Imagina a Idade Antiga. Então ele viveu bem. E nasceu em Atenas. Quem não era ateniense não tinha direito a nada. Era estrangeiro. Tá? Então, dentro da estrutura de política de Atenas, só os atenienses tinham direito a voto, palavra, etc. E ele, digamos aqui que a profissão dele seja filósofo. Esse período que Sócrates viveu é o século de Péricles, que foi o auge, né, cultural, político, tudo, social de Atenas. Ele é considerado o pai da filosofia porque ele tinha um método dele, um método socrático, o método da dúvida. Ele parava em qualquer lugar, conversava com qualquer tipo de pessoa, ainda mais mulheres, que nessa época não eram nem considerados, os censos eram homens, cabeças de gado, mulheres, crianças, escravos. As mulheres estavam até abaixo de níveis de bens importantes que se consideravam na época. Ele conversava com todos. Escravos, crianças, todo mundo podia falar alguma coisa para ele. Tanto que aquela frase famosa dele, sei que nada sei. Então ele sempre partia dessa premissa de que ele não está sabendo nada. Ele vinha com aquela cara de que, tá bom, Sócrates, acho que eu vou ensinar você que você não sabe nada mesmo. E todos os diálogos que a gente vê do Sócrates é nesse sentido, que são diálogos onde ele se coloca como completo ignorante e ele vai te conduzindo de uma forma, né, no diálogo, que ele sabe tudo. Ele só quer provar para você que é você que não estava sabendo. E ele mostra o ponto que ele gostaria de chegar e pior, não é ele que fala, sai da sua boca o que você disse exatamente o contrário no começo da conversa. Mas esse método já não é mais utilizado, é porque imagina, se todo hoje conversasse com o filósofo assim, mas o que você acha que é tal coisa? Aí a pessoa falar, aí a pessoa começava, mas Heidegger disse tal coisa, Schmitt disse aquilo, Habermas disse aquilo, não é mais bom, eu quero saber o que eles falam, eu quero saber o que você acha. Perde aquele conceito de diálogo entre universitários que nós falamos no começo, onde você tem que trazer os cânones anteriores. Isso não funciona muito bem hoje em dia. Para o Sócrates funcionava maravilhosamente bem. Sócrates foi morto porque ele foi condenado por desvirtuar a juventude. Porque os jovens eram doidos por ele. Então todos os jovens que nós vemos hoje, os libertados, que nós vemos aqui, tinha lá em Atenas, também seguiam o Sócrates com maior tranquilidade. Os pais ficavam doidos com aquele velhinho levando os meninos a pensar, a refletir, discutir autoridade e tudo mais. Conforme a denúncia foi apresentada de que ele corrompia a juventude, ele foi condenado à morte. Todos os amigos dele, muito ricos, inclusive um dos mais ricos amigos dele era Platão, seu principal discípulo, falou, você vai fugir, né? Nós queremos tirar você daqui. Não, eu passei a vida inteira falando de que tem que se cumprir as regras. Eu fui condenado, eu tenho que receber a pena. Fala, sua pena é tomar cicuta, você vai morrer. Não, eu ficarei aqui. Ele preso, todos os amigos influentes dele tentavam comprar guardas. Chegavam à noite ele dormindo, abriam as portas da cadeia, todos os guardas foram embora, você pode sair agora? Não, estarei aqui amanhã, preciso ler meu café da manhã. Ele deu a sorte de ser condenado num período de festas religiosas em Atenas, onde naquele período das festas, que se colocava um barco no mar, em oferendas, não era para ir manjar não tinha nem manjar naquela época. Tinha que esperar voltar aquele barco, só depois que o barco voltasse que podia voltar à vida normal, e daí podia ter execuções, etc e tal. E ele foi morto quando voltou esse barquinho, ele pôde tomar a cicutinha dele e morreu. Veja que isso causou um profundo dano assim, pessoal em Platão, que era o seu principal discípulo. E durante todo o período em que ele ficou preso, ele sempre deixou claro a posição dele, que ele não fugiria. Isso não seria digno, não seria ético, não seria moral, não seria em hipótese alguma. Se ele é ateniense, ele foi condenado por alguma coisa, dentro de todos os ritos, ele tinha que subjugar aquele momento. Mas ele não fez isso de forma calada, tipo, eu vou morrer porque eu tenho que morrer porque vocês me condenaram.
Veja o que ele me fala no dia que ele recebeu a condenação. Mas a vós que me condenastes, quero fazer uma predição, e dizer aquilo que acontecerá depois. Estou agora naquele limite em que os homens fazem mais facilmente predições quando estão para morrer. Eu digo, ó cidadãos, que me haveis matado, que uma vingança recairá sobre vós, logo depois de minha morte, muito mais grave do que a que realizaste matando. Fizeste isso hoje na esperança de libertação. Só prestar contas de vossas vidas e em lugar disso, obtereis precisamente o contrário. Eu vou-lo predigo, não apenas eu, mas muito vos pedirão contas todos aqueles que se relacionaram comigo e não percebestes. E serão tanto mais obstinados quanto mais jovens são, e tanto mais quanto mais os desdenhardes. Pois se pensais, matando homens, impedir alguém que vos cause vergonha pelo vosso viver não reto, pensais mal. Não, este não é o modo de se libertar daqueles. E de fato não é possível, nem belo. Mas há um outro modo, facílimo e belíssimo, não tirar a palavra de ninguém, mas simplesmente cuidar de ser sempre mais virtuoso e melhor. Este é o meu vaticínio, a vós que me haveis condenado, e convosco terminei. Veja que esse texto está em Platão. Não há um trecho, não há um livro de Sócrates. Sócrates não deixou nada escrito, teve discípulos e morreu, condenado. Isso lembra alguma história para vocês? Aconteceu 400 anos depois? Pois é. Então, alguns críticos do cristianismo falam, inclusive, que a história de Jesus é um plágio da história de Sócrates, por estes pontos. Mas vejam, ele causou um rebuliço, né, em Atenas, tanto quanto Jesus causou, né, em Jerusalém, para as bandas do Oriente Médio. Vejam que essa ideia de que você não adianta, não é matando que você cala as pessoas, isso é usado por todo tipo de argumentação, inclusive das teorias críticas, né, as ditas marxistas. Rousseau vai usar muito isso, nós vamos ver mais para frente, outro grande filósofo revolucionário. Essa ideia de que não adianta. Se você mata para calar, é aí que você dá voz. O estopim mesmo das manifestações de junho, que fez a adesão em massa da população, foi quando a polícia militar, que eles fizeram na Paulista no dia 3 de junho. Eu trabalho na Paulista, o tribunal fica na Paulista. Eu vi a ação da polícia. Eles estavam as pessoas dentro dos bares, né? Bala de efeito moral, bala de borracha. Foi uma distribuição de pancada que eu fui para a próxima manifestação. Inclusive saiu daqui perto, do Lago da Batata, a primeira que eu fui. Porque aquilo colocou um monte de pessoas dentro do movimento porque elas não queriam que aquilo acontecesse. Aquela forma de atuação para, tipo, vamos terminar logo, esse negócio já virou bagunça, né? Foi que incorporou, ele deu corpo, né, a todo o movimento de junho de 2013, que hoje a gente viu aquilo, a gente não dá importância. Vocês tenham certeza de que no futuro não muito distante, as pessoas vão falar desse período como um dos momentos mais emblemáticos da história brasileira da contemporaneidade, né? Então vejam que isso não funciona. Vejam que o nosso querido Sócrates já havia dito isso lá atrás. E quantas vezes nós vemos esse tipo de coisa? Um desafeto de algum grupo dominante no trabalho é demitido, ou se é um servidor público é mandado para outro lugar, como se isso simplesmente, porque não dá para matar, espero, né? Os nossos serviços hoje em dia, como outrora, mas isso não resolve, porque as coisas continuam da mesma forma, pior, às vezes, até pior a situação.